Acho que eu tenho coisas interessantes para falar sobre estética. Vou usar a minha insônia para falar sobre os devaneios e epifanias que eu tava tendo. Minha pesquisa acadêmica é a estética. First things first, eu cheguei nessa epifania algum tempo atrás. Uma menina um pouco mais nova, provavelmente ela devia ter entre 16 a 20 anos. Aí ela me perguntou qual que era o meu estilo. Aí a minha resposta foi: meu estilo é um amálgamo de tudo que já amei. E eu sei que é uma resposta meio bosta pra se dar pra uma pessoa mais nova. Só que às vezes eu não penso muito nas palavras que eu vou usar com a demografia que eu tô usando elas. E aí, eu vou desenvolver um pouco sobre as estéticas que me fazem chegar no que hoje em dia eu chamo de estilo. Quando eu era criança, eu era emo, eu já fui emo. Quando eu fiquei uma criança um pouco maior, eu virei sene, que ainda flerta com emo, ainda bebe da fonte. E o emo bebe da fonte do punk. Nessa época em que eu era emo e sene, eu também era otaku, porque uma coisa não anula a outra, você pode ser todas as coisas, tanto que muitos emos são otakus. E muitos senes são, sei lá, Hello Kitty Core, Sanrio Core, que é uma coisa que também é otaku se você for parar pra pensar na raiz. E entre fazer essa ponte entre uma estética e outra, deixar de ser uma coisa pra começar a ser outra coisa, você nunca larga 100% uma parte do que você era. Você só se adapta com o que você gosta e o que você não gosta mais. E isso é uma coisa que já virou pauta em mesa de boteco a ponto de eu encher o saco. Porque o abandono de uma estética e a cringização dessa estética não é necessariamente porque uma coisa virou de fato vergonha alheia. É só o capitalismo agindo sobre uma estética para poder vender uma nova estética. E é por isso que eu já enchi muito saco sobre a volta da moda dos anos 2000. E não é porque eu não gosto da moda dos anos 2000. É porque a gente tá usando coisas... Eu tô falando enquanto uma pessoa que já foi zoada na escola porque eu tava usando uma calça boca de sino quando eu tinha, sei lá, 7 anos. E agora todo mundo usa a calça de boca de sino e ser foda, e ser massa, e ser cool. O exemplo é o Fubuga Core. Eu acho o Fubuga Core tudo. Eu só não sou Fubuga Core. Eu sou emo core. Tipo assim, a minha estética pessoal vai entre tudo que foi alternativo e feio nos anos 2000. O que era feio e cringe, mas tinha a minha pequena bolha que achava aquilo lindo e massa. Não que o Fubanga Core não seja visto como fubanguice, sei lá, pra alguém que tá, sei lá, vou usar uma palavra bosta, mas no topo do iceberg, por exemplo. Eu não pensei no termo melhor, desculpa, eu não quero ser Ed Lorde aqui também. Mas vamos lá. O meu estilo atual, ele, por ser uma amálgama de tudo que já fui, ele é uma mistura entre emo, sene, indie, gótico também, por mais que a vertente de gótica que eu gosto seja mais dark wave, assim, seja uma coisa mais Lebanon Hanover, vocês sabem do que eu tô falando. Agora eu vou falar do que eu realmente acho cringe, que foi a pauta, eu acho que ainda é a pauta do TikTok nos últimos tempos, que é a estética pela estética, que não é a estética da origem, do que é ser gótico, do que é ser punk, é a estética do consumo, que é apenas a estética do consumo, que foi uma coisa que aconteceu muito na pandemia, com as e-girls, por exemplo, que eu sou chata. Uma de mina patricinha começou a virar pseudo-emo porque tava na moda ser e-girl, porque a gente tava num período que a gente só existia online mesmo. E, tipo, aquela era a estética do momento. E aí muita gente deixou de ser e-girl, voltou a ser o que era antes, que é o que realmente gosta e talvez seja mais feliz sendo assim, e ok. Ninguém é imune à propaganda, não é essa a minha crítica. O que eu realmente acho cringe. Não tô querendo ser pseudo-intelectual aqui também. Por que você quer ser gótica, por exemplo? Tipo, porque você acha bonito agora porque tá na moda? Porque sempre foi moda. Gótica é uma coisa que nunca deixou de ser moda. As góticas sempre existiram. E, tipo assim, como todas essas estéticas bebem da fonte do punk, uma contracultura pra questionar o sistema e você perpetuar um padrão sistemático que você não pensou a respeito, que você não tem nenhum senso crítico a respeito. Você quer ser diferente das outras pessoas, e eu estou falando de homens também. Você quer ser diferentão porque você quer ser diferentão. E você continua perpetuando o senso comum, que é, por exemplo, a misoginia. Por que você quer pertencer a um grupinho e fazer parte de uma estética específica sem absorver essa estética por inteiro, sabe? Tipo, a perpetuação da misoginia, por exemplo. Você quer ser fora do padrão, mas você perpetua um pensamento que é a coisa mais padrão do planeta Terra, que é a misoginia. Tipo assim, você não acha que seria muito mais diferentão da sua parte, enquanto uma pessoa que se apropria de uma estética que é contra a cultura,
que é de fato ser contra isso, tudo isso que tá aí e continuar perpetuando a misoginia, que é senso comum, se você for parar pra pensar, ser homem feminista é muito mais fora da caixinha do que ser misógino. Você não pensa? E aí, o que me levou a ser emo, por exemplo, é porque eu nasci num corpo feminino, então a forma que eu era tratada quando eu era criança não era uma coisa massa, assim, tipo, eu não quero falar dessas coisas aqui, tipo, afunilar nessa parte, mas nascer com corpo feminino é nascer se fudendo, basicamente, bota fé. E aí eu comecei a dar uma revoltada. E a minha revoltada, claro que não com o desenvolvimento crítico que eu tenho agora, porque agora eu sou um adulto, foi ser diferente do que eu considerava senso comum. Que era uma coisa que eu não queria ser equiparada com. Eu não queria ser equiparada com as pessoas que me tratavam mal, porque eu tenho útero, botafé. E aí, hoje em dia, eu penso nisso. Tô gravando com essa blusa do Slipknot porque é um dos exemplos de uma coisa que foi cringe em algum momento. Eu ganhei essa blusa da minha amiga Paloma quando a gente era criança, e ela me deu ela justamente porque ela já tava achando cringe ouvir Slipknot, porque já era cringe assim. Em algum momento, quando parou de existir o MSN e ninguém sabia mais o que eu tava ouvindo, eu ouvi Slipknot que nem aquele meme da criança com a balaclava. Ninguém sabe que estou ouvindo Slipknot. Isso também faz parte do porquê virou cringe gostar de Slipknot. E eu acho que tudo, aos poucos, leva a gente aonde a gente tá, que é a ascensão do fascismo. Tipo, tudo que era alternativo, que era meio contra a cultura, voltar a ser cringe. Agora eu vou citar alguma coisa que eu aprendi na faculdade, que foi: cabe a um país colonizado esquecer a sua raiz, a abandonar a sua própria cultura. O que isso tem a ver, né? Porque meio que o ser alternativo é uma pauta importada, mas, de certa forma, isso é semiótica também. A gente pega a simbologia e a gente, tipo, readapta a simbologia. Eu vou dar um exemplo muito horrível, mas é um exemplo pra todo mundo pegar. Sabe o catavento do bigodismo? O catavento do bigodismo, antes dele ser o catavento do bigodismo, ele era do budismo. E aí, os budistas, hoje em dia, não usam mais o catavento, porque o catavento foi ressignificado. Ele foi apropriado por outra estética e virou símbolo de ódio, assim. E pode acontecer qualquer coisa. O que me levou a fazer esse webmonólogo foi que eu tava vendo uma loja online e aí eu vi, tipo assim, uns colarzinhos góticos. Aí eu falei, nossa, quero. Coloquei na minha lista de favorito. Aí eu vi uma blusa de fada. Eu falei, quero. Coloquei na minha lista de favorito. E essas estéticas, por mais que elas ainda permeiam entre ser alternativo, elas são coisinhas diferentes. Uma coisa é mais riponga, outra coisa é mais do rock. E esse é um assunto que me interessa muito. Como vocês podem perceber, eu tenho um certo hiperfoco em estética. Porque se você acha que a estética é só a parte visual da coisa, você não sabe o que é estética. Tem uma frase muito famosa que é aquela frase que diz que a crise também é estética. E uma coisa virar cringe faz parte da crise da estética, que é essa coisa de que não é mais rentável pro capitalismo naquele momento ser vendido, vai ser cringe, vai ficar feio. Em algum lugar alguém vai começar a falar que é feio e aí todo mundo vai ficar clean, todo mundo vai ficar higienizado e vai ser aquela coisa robótica, sabe? E a estética não é só o visual, a estética é todo o pensamento crítico que engloba a existência daquela coisa que se tornou. E aí é isso, monas. Estética não é só usar uma roupinha preta, uma cruz e ouvir Henrique Juliano. A estética é bem mais complexa do que isso tudo. O que eu quero, tipo, trazer de bom aqui com toda essa falazada, a estética do consumo, sim, é cringe, gado e goré, eu não tanco. E a estética alternativa é poggers, é Lucida, Based e Red Pill. Já dizia o meu mano Paulo Cogos. Como diria a Miranda no Diabo Veste Prada, aquele suéter azul teve um caminho inteiro pra chegar no corpo da Fubanga. O gênero cinemático que vai estar na moda no momento faz parte da estética inteira da sociedade, é a estética inteira que o capital quer vender naquele momento. Por exemplo, a gente pode ver o que está acontecendo na reascensão do fascismo, né, que é uma coisa bem contemporânea nossa, que é as pautas woke sendo diminuídas porque o senso comum é de direita, o senso comum é ser bigodista. Eu vou falar mesmo, vou ter que falar, vou ter que ir lá pra baixo.
Porque estamos vivendo numa crise de sistema. E em todo momento de crise, o fascismo é a válvula de escape para se manter, perpetuar suas próprias ideias. E aí, você que escolhe a sua estética pela moda, você é um soldadinho, assim, você é massa de manobra. Desculpa, gente. Eu não tô pensando nos termos melhores. São 4:30 da manhã. Eu tô com o sono todo fodido. E é grátis pensar, sabe, gente? É grátis pensar. A gente tá emburrecendo coletivamente, sabe? E eu não acho que é burro você escolher a sua estética pela moda, não. Eu tô falando que, tipo assim, tudo que te leva a reduzir a moda e a estética a isso é uma coisa burra, sabe? E o emburrecimento coletivo também é uma coisa da ascensão do fascismo e da estética do capital. E tudo que eu tô falando aqui não é absoluto, não. Eu tô falando com base em tudo que vivi, sei e aprendi. Tô levando em consideração apenas dados empíricos, não. Eu estou falando, assim, de coisa que eu li, de coisas que eu estudei. Eu posso, sei lá, passar livro pra vocês se vocês quiserem. Vocês não vão querer, vocês não gostam de ler porra nenhuma. Tudo tá aberto à discussão, sabe? E outra coisa que eu não mencionei tanto, eu mencionei um pouco, mas eu acho que eu não enfatizei do jeito que merecia enfatizado, é o fator sociocultural, o lugar que você tá, assim, enquanto consumidor, sabe? E é por isso que não existe consumo consciente no capitalismo. Então agora eu tô quase concluindo a minha meditação, eu posso finalmente concluir o assunto. A minha estética pessoal é, de fato, um amálgamo de tudo que já amei, de tudo que já fui, e uma produção de tudo que ainda vou ser, né? Porque eu ainda não morri. O que eu amo também faz parte de uma estética que é ser do contra. Eu amo ser do contra, de fato. Eu sou aquariana, eu tenho a lua em aquário. Eu sei que é pseudociência, mas, tipo assim, uma parte inofensiva, assim, da pseudociência. Outro dia eu postei aqui um vídeo zoando o performative male, o homem performativo. E a gente tá nessa pauta atualmente também, né, de zoar o homem performativo. E um amigo meu melhor amigo, ele me xingou, ele me deu uma canetada. Não foi xingo, foi uma canetada. Que também é uma forma de perpetuação do senso comum, zoar o homem performativo, que é de cara que estão saindo da proposta do que é ser um homem misógino, escroto, feio, bruto, escroto, e está zoando os homens performativos. E aí eu acho que isso é uma forma de criar um shame em cima de homens performativos pra eles voltarem a ser uns merdas. Então, I love homens performativos. Performem mais. Vou citar uma frase de uma grande filósofa contemporânea, o Paulo. We all born naked and the rest is drag. Todos nascemos pelados e o resto é drag. Porque o resto é performance, gente. A gente tá constantemente performando. Outra coisa que eu queria deixar de falar, se eu não me engano, é da origem do Estado, propriedade privada. Acho que é de Engels, eu não tenho certeza. É uma forma de perpetuação do capitalismo, é a posse sobre corpos femininos, sobre corpos com útero, porque o corpo com útero, pro capitalismo, ele só tem a função reprodutiva. Você perpetuar a misoginia, e às vezes você nem sabe que é sobre isso, mas você perpetuar essa misoginia, é uma forma de você perpetuar que corpos femininos são máquinas de reprodução, mesmo que você não queira reproduzir, porque a maior parte do tempo a gente não tem intenção de reproduzir. E é isso, vou parar por hoje. Beijo.